Esses dias uma seguidora aqui do canal chamada Caroline me perguntou uma coisa muito interessante. Ela perguntou assim, professor, mas existe a forma de um elemento que é radioativo sofrer decaimento até chegar num elemento que não é radioativo, ou seja, um elemento estável? A resposta é sim. Na verdade, é sempre isso que acontece na radiação, e agora eu vou explicar para você aqui como que isso acontece no exemplo do urânio até chegar no chumbo. Boa parte do chumbo que existe no planeta Terra não foi produzido por decaimento do urânio. Alguma parte sim. A maior parte do chumbo que existe na Terra veio das estrelas, foi forjado nas estrelas. Mas existe chumbo que foi feito através do decaimento do urânio que tem nas rochas mesmo. Só para você ter ideia, o tempo que leva para isso acontecer é de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então vamos acompanhar esse processo aqui. Se você puder curtir esse vídeo, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis aqui. E se você puder acessar o primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, ou o link que está na bio aqui do canal, você vai acessar os meus cursos, curso de radioatividade, astronomia, física, etc. Então, para você se localizar, vamos pegar lá a nossa tabela periódica, e eu coloquei aí a localização do urânio e do chumbo. Então, eles estão circulados ali em vermelho com uma seta apontando para eles. Veja que o que está mais embaixo ali é o U, que é o urânio. O Pb é o chumbo, é a representação que a gente tem do chumbo na tabela periódica. Agora eu estou te falando que o urânio, que existe nas rochas, ele vai sofrer decaimento radioativo até chegar no chumbo. Então esse não era o sonho dos alquimistas, transformar um elemento químico no outro? Na verdade eles queriam transformar tudo em ouro, né? De certa forma isso seria possível por decaimento radioativo. Vamos ver como que esse processo acontece. Vamos lembrar primeiro o que é a radioatividade. Tudo que existe na natureza, tirando a matéria escura, que a gente não sabe ainda o que é feito de átomos. Os átomos têm uma região azul ali, na verdade eu representei como sendo azul, né? Uma região chamada de eletrosfera. Nessa região existe a probabilidade de você encontrar os elétrons, pela mecânica quântica. Na parte central ali você tem uma região chamada núcleo. O que eu fiz com esse núcleo? Eu dei um zoom nele e trouxe para um lado ali maior para a gente poder entender. O núcleo de todos os átomos que existem, eles são feitos de duas partículas basicamente, que é o próton, que está ali em vermelho, e os nêutrons, que estão ali em verde. Beleza. O que acontece para um elemento ser radioativo como o urânio, por exemplo? Bom, acontece que esses átomos, por exemplo, o urânio, tem 92 prótons no núcleo, ou seja, 92 dessas bolinhas vermelhas aí. Ou seja, um átomo como o urânio, ele é um átomo muito grande. Ou seja, ele é um átomo instável do ponto de vista energético para a natureza. Então, quando você tem átomos muito grandes como polônio, plutônio, urânio, essas coisas assim, eles são radioativos. Por quê? Porque eles têm um núcleo atômico tão grande que eles são instáveis. A natureza ela não gosta de instabilidade energética, ela gosta de coisas que tenham o mínimo de energia gasta possível. Então a natureza vai tentar transformar esses átomos que são instáveis em átomos estáveis, que era a pergunta da Caroline lá do começo do vídeo que ela fez aqui no canal. Como que acontece isso na natureza? Eu coloquei ali também apagado na tela, eu peço desculpa por isso. A natureza vai gerar essa estabilidade para o átomo através da emissão de radioatividade, que pode ser de três tipos: radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Cada uma delas tem uma característica. A radiação alfa é a liberação de dois prótons e dois nêutrons. Na verdade, é um átomo de hélio. A radiação beta, você libera um elétron e um neutrino. A radiação gama não libera partícula, libera simplesmente a onda magnética, eletromagnética, que corresponde ao raio gama. Então, a natureza vai gerar essa estabilidade emitindo radiação. Vamos ver aqui todo o processo, ele é bem longo, tá? Mas vamos embarcar aqui nessa história para entender como que o urânio se transforma em chumbo. O chumbo é a parte estável desse processo todo e você vai ver como esse processo é extremamente demorado e grande. Olha só, como que a gente vai ler isso aqui? Lá no topo da tela, à esquerda, você tem o U, que é o urânio. 92 significa que ele tem 92 prótons no núcleo e 238, que é o isótopo dele, tá? Olha só, depois da setinha significa o quê?
que esse urânio 238 ele é radioativo, ele é instável. A natureza quer transformar ele em algo mais estável, mas ela não vai direto do urânio para o chumbo. Ela passa por outros processos de estabilidade antes que são mais fáceis. Então o urânio, primeiro de tudo, ele vai decair para o tório. Tório 234, que é o primeiro elemento que está depois da setinha ali. Veja que nesse caso, o urânio deixou de ser urânio e se transformou em tório. Ele tinha 92 prótons no núcleo, agora ele tem 90, ou seja, ele não é mais urânio, ele se transformou em tório. E veja que junto com ele, ó, tem um sinal de mais ali, ele liberou uma partícula alfa. O que é essa partícula alfa? É um átomo de núcleo de hélio. Para esse processo acontecer, a meia-vida desse processo, o que é meia-vida? É o tempo que leva para que metade desse urânio se transforme em tório. É de 4,468 bilhões de anos. Então, do processo de decaimento do urânio para o chumbo, o processo que mais demora é a transformação do urânio para o tório. Beleza, agora vamos imaginar que todo o urânio se transformou em tório. O que vai acontecer? O tório, que é a segunda linha ali, ele também é instável, ele é radioativo. E ele vai se transformar em outro elemento e vai liberar uma partícula beta negativa, que é um elétron. Esse tempo vai ser de 24,1 dias, tudo bem? Esse novo elemento vai voltar a ser urânio na terceira linha, vai liberar de volta uma partícula beta menos e um neutrino, num tempo de 6,7 horas. Aí o urânio, na última linha, 234, ele vai se transformar de novo em tório e liberar mais uma partícula alfa, que é o átomo de hélio, num tempo de 245 mil anos aproximadamente. Cuidado! O urânio que está na última linha não é o mesmo urânio que está lá no começo. Veja que o urânio que está lá no começo é o 238. O urânio ali de baixo é o 234. Continua sendo instável energeticamente. Então, se transformou em tório. Vamos para a próxima página. O tório, que também é instável, vai se transformar em rádio e vai emitir uma partícula alfa, num tempo de 75 mil anos aproximadamente. Esse rádio continua sendo instável, vai se transformar em radônio na segunda linha e vai emitir mais uma partícula alfa, que é um átomo de hélio, num tempo de 1.600 anos. Veja que cada tempo é o tempo que leva de meia-vida da substância. O radônio vai se transformar em polônio num tempo de 3,8 dias. Olha que diferença, tem um que é 75 mil anos e outro é 3 dias. Aí o polônio vai se transformar em chumbo 214, num tempo de 3,1 minutos. E o chumbo 214 vai se transformar em bismuto e liberar uma partícula beta menos num tempo de aproximadamente 27 minutos. Então veja aqui, existem processos que são muito demorados, mas eles vão ficando mais rápidos com o tempo, depois voltam a ficar demorados. O que importa é que esse todo é o processo, e aí eu ainda estou falando do urânio lá do começo. Ele se transformou em tudo isso até agora. E agora qual é o processo para chegar ao chumbo finalmente? O bismuto 214 é instável, vai emitir uma partícula beta menos e vai se transformar em polônio, lá na primeira linha. 19 minutos aproximadamente. O polônio vai se transformar em chumbo 210 num tempo de 164 microsegundos, instantâneo praticamente. Mas veja que esse chumbo não é o chumbo estável, é o chumbo radioativo, que é o chumbo 210. Esse chumbo 210 vai se transformar em bismuto 210 num tempo de aproximadamente 22 anos. Esse bismuto 210 vai se transformar em polônio 210 de novo, num tempo de 5 dias, e finalmente a etapa final da transformação do urânio em chumbo é o polônio 210 se transformando em chumbo 206 e emitindo uma partícula alfa. Veja, a resposta para Caroline é sim. Elementos que são radioativos vão se transformar em elementos estáveis, mas isso pode levar muito, muito, muito tempo. O chumbo que chegou aqui no final do processo é o chumbo estável, ou seja, ele não vai sofrer mais decaimento radioativo nesse processo. Toda a radiação que é emitida tem como objetivo chegar num átomo estável.
Alguns elementos vão levar muito tempo para acontecer isso, outros vão ter um decaimento radioativo muito rápido. Então, se você puder curtir esse vídeo, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis aqui. E se você puder acessar o primeiro comentário fixado, você vai ser meu aluno do curso de radioatividade, astronomia, etc. E se você quiser acessar o link que está na bio aqui do canal, também você encontra os meus cursos lá e você consegue falar comigo de alguma forma. Beleza? Muito obrigado, até a próxima aula aí. Tchau.